Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Se você já pensou na passagem, sim, é essa mesmo. A passagem famosa que temos em 2 Timóteo 3, ali a partir do verso 14. Nós vamos meditar nela nesta manhã. Segunda Timóteo 3, verso 14. Vamos ler a passagem? Diz o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para toda boa obra. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos, abaixe suas cabeças, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, estamos aqui, mais uma manhã, mais um domingo que o Senhor nos tem abençoado com a chuva que vem dos céus, ó Deus, para refrescar, para, Deus, trazer bênçãos às nossas vidas, e nós te louvamos pela chuva, nós te louvamos porque nós acordamos, nós te agradecemos porque o Senhor não tem deixado faltar nada em nenhuma casa, em nenhuma família, Deus, e aquelas, ó Deus, que precisam de ajuda, temos a oportunidade de abençoar com alimentos, com ajuda, assim praticando o teu amor, ó Deus, e nós te louvamos por isso também. Senhor Deus, que o Senhor esteja conosco nesta manhã, para que possamos meditar em tua palavra, e assim a tua palavra nos faça famílias mais fortes, lares mais fortes, e que as nossas casas possam ter o Senhor reinando nelas, ó Deus, reinando através da sua palavra, pois é assim que o Senhor reina em nossos corações, é assim que o Senhor nos instrui, nos corrige, nos repreende, através da tua santa palavra. Pedimos especialmente por todas as mães, especialmente as mães desta igreja, Deus, continue abençoando, derramando a tua presença, teu amor, a tua graça na vida de cada uma, continue as instruindo com sabedoria, para sempre criarem os seus lares, Deus, debaixo da sua presença, debaixo dos teus ensinamentos, e que os seus filhos possam, Deus, amá-las, que os seus maridos, Deus, possam também sempre cuidá-las e zelá-las, a Deus, assim como nós devemos fazer com as mães de nossos lares, Deus. Nós pedimos a tua bênção sobre a vida de cada uma delas e a tua orientação agora neste momento para a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, então, irmãos, nós estamos no mês de maio, e no mês de maio, o pastor Leandro pode me corrigir, mas é o mês da família, correto? Nós conversamos um pouco ali, quando a gente estava organizando como seria esse mês, e esse é o mês da família, e é o mês da família no calendário batista. Então, nós vamos meditar justamente sobre esse tema. Nós teremos aí 3 domingos pela manhã, onde nós meditaremos sobre família. Pode colocar ali, então, o slide. E temos ali, então, o tema desta manhã, construindo lares fortes. Então, temos ali algumas fotos de família. Inclusive, eu acho que ficaria bem legal se, ao longo dessa semana, se alguém quiser me mandar foto das famílias de vocês e aparecer aqui nos slides, pois nos slides vai ter várias dessas fotinhas, né? Então, seria bem interessante ter as famílias da igreja ali, seja você com seu marido, seja você com seus filhos, você com sua mãe, com seu pai, a família que Deus te deu. Depois, se quiserem estar compartilhando ali, eu vou estar colocando para aparecer as famílias da igreja ali nos slides. E nós vamos meditar, então, sobre isso, né? Como construir lares fortes, como ter famílias fortes.
E não há outro jeito, não há outra forma de aprendermos a termos lares estruturados, famílias fortes no Senhor, senão na fonte na qual Ele nos ensina a viver, na fonte na qual Ele nos instrui o que devemos fazer, como devemos agir, o que devemos rejeitar, que é a palavra dele. Por isso, o primeiro tema desta série de mensagens, Construindo Lares Fortes, pode passar mais um, é a respeito do lar e a palavra. Então veja que tem muito espaço ali, viu? Não era só aquelas 4 fotos, dá para colocar muita gente ali, em caso vocês acabem mandando ali, dá para aparecer muitas famílias ali. Ó, já até recebi uma aqui, ó, acho que né? Apareceu aqui, ali, ó, já recebi uma imagem de uma família ali, ó. A família pastoral. Obrigado, Juan. Então, nós vamos meditar um pouco nisso. Como ter lares fortes? Para termos lares fortes, para termos famílias realmente centradas no Senhor, algo que é essencial e que não pode faltar em todos os membros da família é a palavra de Deus. Por isso, essa passagem vai nos orientar, e eu gostaria de ver essa passagem na qual nós já meditamos anteriormente, mas com outros olhos, com uma perspectiva do lar, uma perspectiva da vida de casa, da família, das relações dentro dos nossos lares e das nossas casas, com os maridos e as esposas e seus maridos, os pais e os filhos e os pais, e assim por diante, e os irmãos também. Então, essa passagem, ela cai como uma luva, porque ela é uma passagem que nos ensina bastante a respeito da palavra de Deus. E quando nós meditamos na palavra de Deus e estudamos sobre a palavra de Deus, ela é talvez a passagem principal que vem à nossa mente. Temos aqui então uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, já pelo final da sua vida. Ele estava prestes a morrer. E ele estava escrevendo a um filho seu. Um filho, não de sangue, mas um filho na fé, um filho espiritual, pelo qual ele tinha muito carinho. E ele estava aqui dando as suas últimas instruções a Timóteo, pois logo Paulo iria partir, e Timóteo, como naquela corrida de pegar o bastão, ele iria pegar o bastão e continuar a corrida, porque Paulo já não podia mais continuar. Passa um tempo depois que ele escreve essa carta, e ele morre decapitado por Nero. Vemos até mesmo que dentro dessa carta ele diz para Timóteo: Timóteo, venha me ver. O velho apóstolo queria ver o seu filho uma última vez, mas ele diz que não sabe se daria tempo, pois o inverno estava se aproximando. Então nós nem sabemos se Paulo viu Timóteo uma última vez antes de morrer. Mas o fato é que, como um pai na fé, como um pai espiritual, Paulo ensina a Timóteo as últimas coisas que ele gostaria de passar antes de partir e encontrar com Cristo. Então, temos uma carta de caráter muito pessoal, de um caráter muito íntimo, e de coisas muito importantes que foram ditas. Ele faz muito um contraste de Timóteo com o mundo atual. Enquanto o mundo atual e as pessoas estão sendo corrompidas, sendo egoístas, não se amando, ignorando a palavra, procurando algo que as distraia, ele fala várias vezes na carta: tu, porém, Timóteo, ou seja, você vai ser diferente. É aquela famosa frase de mãe, né? Você não é todo mundo. Timóteo, todo mundo está fazendo isso, mas você não é todo mundo. Tu, porém, será diferente. E esses ensinamentos são valiosos não só para Timóteo, mas para a nossa vida e para a vida no lar. Por isso, a orientação que Timóteo recebe aqui, de que a palavra deve ser naquilo onde ele vai permanecer, é a orientação que nossas famílias precisam também. Que se nossas famílias querem ser fortes, se nós queremos construir, pois isso é um processo, se nós queremos formar, gerar famílias fortes no Senhor, a palavra é indispensável. Vamos dar uma lida ali no verso 14
diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então, olha o contraste que Paulo faz entre Timóteo e os falsos profetas, os enganadores. Os enganadores vão de mal a pior, esquecendo a palavra. Timóteo tinha que permanecer na palavra do Senhor. Enquanto muitos se desviam da verdade, Timóteo deveria permanecer naquilo que ele havia aprendido. E aqui é muito interessante porque se passam mais de 2000 anos e esse versículo continua atual. A igreja, na época que Paulo escreveu, passava por vários problemas. E muitos já estavam abandonando a palavra. Muitos já estavam dando ouvidos a heresias, a coisas que não tinham a ver com os ensinamentos de Deus. E quando Paulo vai instruir Timóteo, a solução que Paulo traz não é uma solução nova, mirabolante, de estratégias super diferentes, ou algo totalmente inovador. Pelo contrário, ele fala: lembra daquilo que você aprendeu. Então, Timóteo, sabe as coisas que você aprendeu lá no passado? Elas ainda são úteis para que você permaneça e seja firme. Por isso, qual é a solução para as famílias de todos os lugares do mundo? Não são estratégias mirabolantes, não são mais entretenimento ou lazer. As nossas famílias não precisam de soluções inovadoras. Precisamos da velha e da boa verdade que nós temos na palavra de Deus, amém? Ela é eterna. Ela tem um caráter atemporal. Isso significa que ela é a palavra de Deus, a verdade pura, perfeita e bela. 2000 anos atrás, 3000 anos atrás, ela é a mesma hoje e continuará sendo até quando nós não estivermos mais aqui. Por isso, se Paulo lembra a Timóteo isso, Deus vem nos lembrar mais uma vez: a tua família, a nossa família, não precisa de nada inovador. A nossa família precisa daquilo que a gente já aprendeu lá atrás, mas que parece que temos esquecido, que é a palavra de Deus. Por isso que ele nos ensina a permanecer. Muitas vezes temos começos bons, mas não adianta nada um começo bom na família, no lar, se a gente não permanece. Um corredor, quando ele quer ganhar a corrida, não adianta nada ele começar a 50 km por hora, uma velocidade que nem humanamente é capaz. Mas se no meio da corrida ele parar de correr, ele parar de acelerar, não adiantou nada. Por isso, irmãos, a nossa família talvez possa ter começado na palavra de Deus, começado com hábitos pautados nas Escrituras, mas temos deixado isso de lado. Temos deixado isso para trás. E Paulo nos ensina: permaneça, continue, não desista, continue na palavra. É ela que é a solução. Pare de buscar soluções em outros lugares. É a palavra que estabelece, fortifica o lar. Pode passar mais um? Por isso, o primeiro ponto é este. Meus irmãos, ou a palavra discipula nossa família, ou o mundo discipulará. E essa frase é muito séria, porque se nós não permanecemos na palavra, naquilo que nós aprendemos, e se nós buscamos outras soluções, ou mesmo talvez só esqueçamos da palavra de Deus, o mundo vai discipular a nossa família. O mundo que vai ensinar os nossos filhos. O mundo que adentrará os nossos lares. Um lar sem a palavra de Deus é um lar perfeito para o diabo agir, o mundanismo entrar e a carnalidade reinar ali dentro. Quando pais esquecem que a palavra deve reinar e que devem instruir os seus filhos, adivinha onde eles aprendem as coisas? Adivinha quais são os seus discipuladores? Se tornam seus amigos na escola, seus amigos na faculdade.
as pessoas que muitas vezes não têm os valores cristãos que nós tanto zelamos e prezamos. E é por causa disso, por causa de omissões nas nossas vidas familiares, que os nossos filhos muitas vezes são levados para longe. É por causa desses motivos que muitas vezes o casamento, ele não caminha bem, ele não anda bem, porque não há um marido e uma esposa que prezam pela palavra na vida conjugal. Nós temos aqui no verso 14 um fato muito interessante que eu acho, inclusive, as mães vão achar muito interessante. Porque ele fala: permanece naquilo que aprendeste, Timóteo, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E aqui eu sei que muitos já sabem. Timóteo, ele foi ensinado por duas mães, por duas mulheres especiais em sua vida, a sua mãe e sua avó. Dá uma olhada no verso de número 5, em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Capítulo 1, verso de número 5. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Timóteo foi o líder que foi o pastor que foi o cristão que foi, sim, muito por causa de Paulo, mas também por causa de duas mulheres que prezaram a palavra dentro do seu lar. Timóteo foi um jovem que teve a palavra ensinada para ele desde pequeno, pela sua mãe e por sua avó. E ele reteve isso no coração, ele nunca esqueceu. Então a solução que as nossas famílias precisam não são mais viagens, não são coisas mais legais, comprar coisas mais interessantes, fazer coisas diferentes, trazer algum entretenimento. Não precisamos de algo novo. A solução sempre foi e sempre será permanecer na palavra de Deus. Ela que tem a capacidade de fortalecer os nossos lares. Portanto, homens devem liderar espiritualmente o lar através da palavra. Mas, infelizmente, vivemos numa época onde há muitos homens que não conhecem a palavra. E se conhecem, conhecem muito pouco. Então, como esperar termos lares fortes quando nossos homens são fracos? Porque se o homem tem a tarefa de ensinar, de liderar espiritualmente, de zelar, apresentar a sua esposa sem mancha, sem mácula, mas ele mesmo não aprende da palavra, não sabe da palavra e não consegue orientar nem sua esposa e nem seus filhos, lares não se tornam fortes no Senhor. Famílias precisam criar hábitos de leitura bíblica e oração. Apesar, irmãos, da rotina corrida, apesar do pouco tempo que eu sei e eu entendo realmente o mundo que vivemos, a sociedade que o homem construiu, é uma sociedade onde ninguém pode parar, ninguém pode nem sequer descansar. Eu entendo isso, mas ainda assim é prioridade estar aos pés de Jesus. Eu sei que é importante lavar a louça, cuidar da casa, trabalhar, fazer isso e aquilo, mas é mais prioritário estar aos pés de Jesus como família. E para isso, precisamos arranjar tempo. Ou arranjamos tempo, ou nos tornamos famílias bem-sucedidas profissionalmente, em nossas carreiras, ricos, com a casa perfeita, limpa, e nenhuma louça a ser lavada em nenhum momento, mas com corações que estão ruindo, que estão desmoronando, porque precisam de Cristo e não têm nos lares.
Filhos precisam ver pais que amam as Escrituras. Não adianta apenas trazer na igreja, não adianta apenas vir na igreja. Eles precisam chegar em casa e ver pais que amam a palavra de Deus. O lar não pode ser discipulado mais pela internet do que pela Bíblia. E isso é responsabilidade nossa. E aqui vai algumas perguntas. Então, o que tem influenciado mais nossas casas? A palavra ou a cultura? Seus filhos, irmãos, enxergam amor pela Bíblia dentro do seu lar? Quanto tempo sua família dedica à palavra comparado ao entretenimento? Você está formando discípulos de Cristo ou consumidores do mundo? E antes de prosseguirmos para o segundo ponto, os filhos também não podem ficar de fora, né? Os filhos também devem obedecer os pais, também são responsabilidade de vocês fazer um lar cristão forte. Como? Respeitando seus pais, honrando eles, amando eles. Os que têm pais mais idosos, cuidem deles. Isso é louvável diante do Senhor. Os filhos também não são isentos de buscar a palavra, de também buscar em oração o Senhor pelas suas famílias. Então veja que dentro da família, uma família forte, ninguém fica de fora. Não adianta um só correr e o outro ficar parado. Não adianta num time de futebol só os zagueiros irem correr, marcar, se os atacantes não tentam marcar gol e vice-versa. Então não adianta, filhos e filhas, né, os mais jovens, os seus pais se esforçarem quando você também não dá a mínima e não valoriza o ensino da palavra que vocês têm no lar de vocês. Ou acham chato, ou acham enfadonho, porque é mais legal ver vídeo no TikTok ou no Instagram de inteligência artificial, que corrói o seu cérebro, ao invés de edificar na palavra de Deus. Então, construir lar forte é um trabalho em equipe, que todos precisam jogar juntos. Segundo ponto, a maior herança que uma família pode deixar é o Evangelho. Vamos ler o verso de número 15? Diz assim: pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. A palavra de Deus é o lugar onde nós devemos permanecer, e é o lugar onde nós aprendemos sobre o Evangelho, sobre a palavra da salvação. Timóteo conhecia as Escrituras desde a infância. Sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd transmitiram a ele a fé. E a Bíblia revela que nós somos pecadores, que nós precisamos de Cristo Jesus e que nenhuma filosofia humana consegue transformar corações como o Evangelho consegue transformar. Então, famílias, elas não são salvas por tradição religiosa, moralidade ou aparência cristã. Famílias precisam conhecer Cristo por meio da palavra. Nós só vamos viver tudo isso e lares fortes quando nós entendermos que estamos vivendo isso porque houve um Cristo que nos salvou. E nós vamos falar um pouco disso, desse ponto específico, na pregação da semana que vem. Porque há um erro dentro dos nossos lares que nós transformamos o cristianismo, que era para ser um relacionamento de amor, porque ele nos salvou, e o Evangelho transformou nossa casa, e transformamos em religiosidade, em pais que fazem as coisas por fazer, em filhos que fazem as coisas por fazer, em famílias que frequentam a igreja porque tem que frequentar, e não como uma oferta de gratidão e amor, porque Ele nos salvou, e porque um dia a palavra chegou em nossa casa e entendemos que a salvação era por meio de Cristo Jesus. Quando nós entendemos isso, famílias se tornam diferentes. E esse é o maior legado, a maior herança que eu e você, todos nós, podemos deixar em nossas famílias. Então, os mais novos que moram com seus pais e mães, a maior herança que seus pais podem deixar a vocês não é muito dinheiro na sua conta quando eles forem embora.
não é uma casa própria, não é um carro, é o Evangelho, é o caminho de salvação, é Cristo Jesus. Se vocês têm pais que te ensinaram isso, o quanto vocês estão valorizando, ou só estão reclamando porque não deram aquilo ou não deram aquilo outro, e agora eu acredito que o que estão reclamando é muito do álbum da Copa, né? Que em 2006 era R$80 para completar, hoje em dia é mais de R$1.000 para completar. Sim, é uma tristeza para aqueles que gostam de colecionar. Então não reclame porque você não ganhou o álbum da Copa. Porque teus pais te deram algo muito mais valioso. O conhecimento da salvação de Cristo Jesus através do Evangelho. Isso, R$1.000 não compra, nem 1 milhão, nem 3 trilhões de reais, nem dinheiro no mundo pode comprar aquilo que foi conquistado com o sangue do Filho de Deus. Então, filhos, não reclamem porque vocês não têm isso ou aquilo. Se vocês têm um lar que te ensina a palavra e te permitiu conhecer Jesus, glorifique a Deus e seja com isso contente e grato. Pais e mães, mas será que esse é o legado que estamos deixando aos nossos filhos? Quando eles lembram de nós, quando perguntarem para eles, quando já se formos, né, quando os pais e as mães já terem passado muito tempo, e os pais já se forem, e então encontrarem os seus filhos na rua ou em qualquer lugar e perguntarem qual legado seu pai e sua mãe deixou, será que temos certeza que nossos filhos falarão, meu pai e minha mãe foi um homem ou uma mulher da palavra que me ensinou o evangelho da salvação? Ou ele falará qualquer outra coisa, menos a respeito de homens e mulheres que cuidaram de seus lares com amor que vem de Cristo. Pais, então, devem ensinar a Bíblia intencionalmente aos filhos. Irmãos, não terceirize o discipulado da sua família à igreja. A igreja é um lugar de aprendizado importantíssimo. A IBD é maravilhosa, sem discussão, mas o aprendizado deve acontecer primariamente dentro dos lares. Nós não podemos ser pais que só por levar na igreja e que alguém vai ensinar, estamos por isso satisfeitos. Não é assim que se constrói lares fortes. E, consequentemente, as igrejas se tornarão fracas, por causa que a igreja é composta de famílias. Mas se as famílias não ensinam em seus lares, não são fortes dentro dos seus lares na palavra de Deus, consequentemente a igreja se enfraquecerá também. Uma igreja forte é feita de famílias fortes. Então, converse sobre Deus em suas casas, nas refeições, na rotina, ore com seus filhos, ensine-os a amar o Evangelho. Sempre lembrem que Cristo salvou vocês e que por isso vocês são gratos e vocês não precisam de mais nada, nós não precisamos de mais nada. Cristo nos salvou, nós não somos destinados à ira. Nós somos adotados e filhos de Deus para todo sempre. E isso nos basta. Algumas perguntas antes de irmos para o ponto 3. Seus filhos conhecem, então, mais sobre entretenimento ou sobre Cristo? Que tipo de legado espiritual você está construindo? Lloyd e Eunice, misturei os nomes, deixaram o evangelho para Timóteo. O que será que nós estamos deixando para os nossos filhos? Sua família reconhece você apenas por regras cristãs cumpridas de forma sem coração, sem vida, sem amor? Ou enxergam em vocês, pais, mães, filhos, irmãos e irmãs, pessoas que amam o evangelho de verdade? E a última pergunta, se sua casa dependesse apenas do seu exemplo espiritual, onde ela estaria? Mais perto de Deus ou mais longe de Deus? Por último, pode passar mais um, ponto 3. Famílias são transformadas quando vivem debaixo da palavra. Vamos ler o verso 16 e 17? Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça,
a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Paulo aqui nos traz uma afirmação que está na mente de todos nós aqui, né? Toda a escritura é divinamente inspirada. Isso é uma verdade bíblica inegociável. A gente não pode abrir mão disso nunca. A palavra de Deus, o livro que você tem em suas mãos, vem do próprio Senhor. Quando você lê, é Deus falando. Já viu aquela brincadeira, né? Muitos querem falar, né? Eu quero ouvir a voz de Deus em alto e bom som, né? Como que fala? Eu queria ouvir em voz alta, né? Aí a pessoa responde, você quer? Só lê a Bíblia em voz alta. Então, porque quando nós lemos a Bíblia, quando nós abrimos, quando lemos cada versículo, Deus fala. É a palavra de Deus. Não contém, ela é a palavra de Deus. E aqui traz essa expressão, né, divinamente inspirado. O que significa isso? Literalmente é soprada por Deus, né? Como se Deus estivesse soprando ali e a palavra tivesse vindo desse sopro, o que significa que a palavra de Deus, ela tem a origem no Senhor, ela é de Deus, cada palavra veio dele, cada frase, cada versículo, cada capítulo, cada carta, livro, poesia ou história, ela veio de Deus, ela é soprada por Deus. E aqui Paulo nos ensina que, justamente pelo fato da palavra ser vinda de Deus, ela é proveitosa, ou seja, ela é boa, ela é útil. Para quê? Para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Isso significa que somos incapazes de realizar toda boa obra que Deus quer que façamos sem a palavra de Deus. Somos incapazes de amar, de perdoar, de ser bondoso, de ser misericordioso, de agir com graça, justiça ou qualquer outra virtude cristã que eu e você possamos pensar, se nós não buscamos a força na palavra. Muitas vezes nos questionamos por que nós não vencemos os pecados, por que nós não conseguimos fazer aquilo ou ser daquele jeito, ser mais paciente, não se irar, ou fazer qualquer outra coisa. E a resposta muitas vezes é mais simples do que nós imaginamos. Basta ver o tanto de leitura bíblica que há durante os nossos dias. E ali nós entenderemos o porquê nós não vencemos pecados, o porquê que nós não conseguimos ser mais pacientes, o porquê que nós sempre estamos irados, o porquê que sempre reclamamos, enfim, e assim por diante. Basta ver o tanto de leitura bíblica. Tudo isso, então, se é verdade para Timóteo como indivíduo, é também verdade para as nossas famílias, mais uma vez. Sem a palavra, o pecado vai crescer silenciosamente dentro das nossas casas. Os nossos filhos cairão em coisas que nós não estaremos lá para ver, porque nós não estamos presentes com a palavra de Deus. O orgulho pode dominar um lar se a palavra não está ali, porque o objetivo dela é estar presente para repreender, para corrigir, para ensinar. Ela é a palavra que vem de Deus. Ela que torna a família apta para fazer toda a boa obra que uma família tem que fazer. Que um marido, uma esposa, um filho, uma mãe, um pai tem que fazer. Se não existe palavra dentro do lar, o egoísmo cresce. Brigas surgem cada vez mais. E brigas que destroem relacionamentos. Que tipo de pecado temos deixado crescer dentro de nossas casas por causa da falta da palavra de Deus? Quando uma família se submete, então, às Escrituras, quando ela se submete às Escrituras, Deus começa a trabalhar no coração de cada membro do lar. Mas quando temos famílias que não meditam na palavra, o pecado cresce, as coisas surgem, os problemas surgem e a família corre risco de ruir porque não permaneceu firme na palavra,
naquilo que sempre tinham permanecido lá atrás e agora não tem permanecido mais, tem esquecido, deixado de lado. Use então, irmãos, a palavra para resolver conflitos no lar. Se há brigas, se há discussões, não é você falando mais alto que vai ajudar ou abençoar a sua casa. Se há contendas, se há discórdias, não é você tentando ganhar a discussão e sair por cima a todo custo que vai abençoar o seu lar. Mas é você sentar com a pessoa que talvez você discutiu e abrir a palavra e buscar orientação lá e os dois decidirem seguir o que está escrito lá, sobre o que os dois têm que fazer, é uma decisão que tem que ser tomada, não é um sentimento a ser sentido, é uma decisão. Hoje eu decidi me resolver com a minha esposa, hoje eu decidi me resolver com os meus filhos, com minha mãe, com os meus pais, com meu irmão e minha irmã, que eu acredito que sejam as brigas mais constantes, apesar de irmãos sempre se resolverem rápidos. Mas hoje eu tomei essa decisão de abrir a palavra, ler aquilo que Deus pede, e eu vou fazer isso, porque Ele fez o mesmo comigo, porque Ele também me perdoou, porque Ele também me amou. Pais devem pedir perdão também quando pecam. Muitas vezes pais são orgulhosos dentro de seus lares, não dão exemplo de humildade, de que sim, pais também erram. E que quando pais erram e pedem perdão, filhos também aprendem. Muitos se fecham no seu orgulho e querem passar a imagem de mães e pais que são inquestionáveis, irredutíveis. E o que os filhos têm aprendido é que o pai e a mãe são duros de coração. Mas quando pais e mães erram e vão na palavra para serem repreendidos, serem instruídos, serem corrigidos, e falam: filhos, eu errei, a mamãe errou, o papai errou, me perdoa. Filhos também aprendem com os exemplos. E isso só acontece quando a palavra está ali para transformar as nossas casas. O lar, então, irmãos, deve ser um ambiente de graça, de verdade, de arrependimento. Mas isso só acontecerá, isso só vai se tornar realidade quando a palavra tiver a centralidade dentro da vida doméstica, dentro da vida do lar. Quando a palavra tiver a centralidade nos corações dos papais, das mamães e dos filhos. A conclusão, então, que nós chegamos, irmãos, nessa primeira mensagem sobre construindo famílias fortes, é que a palavra é indispensável para o seu lar. Paulo estava perto da morte, mas a preocupação dele era se Timóteo ia permanecer na palavra ou não. E ele passou o bastão para Timóteo, e Timóteo continuou correndo a corrida da fé, que Paulo já não podia correr mais porque não estava mais aqui. E Timóteo passou para os outros, que passou para os outros, e agora chega a nossa família. Nós vamos pegar este bastão como família e continuar correndo a caminhada da fé, buscando a palavra de Deus. Filhos, vocês farão isso. Pais, esposas, maridos, mães, vocês farão isso. Em uma geração confusa, em uma geração onde a internet ensina as crianças, famílias cristãs são chamadas a permanecer nas velhas verdades do Evangelho. Velhas, mas boas e eternas. Não precisamos, então, de algo novo. Precisamos da Bíblia. Ela sustenta a família, ela conduz a salvação, ela santifica os lares. Famílias fortes, irmãos, não são famílias perfeitas, daquele comercial de margarina. Isso é só no céu. Mas são famílias que permanecem na palavra, mesmo em meio às lutas. E a pergunta, então, que nós fazemos, para terminar, pode passar para o último slide, então, com base em tudo isso que nós vimos e que Deus nos orientou, o que
precisamos, o que eu e você, o que todos nós precisamos mudar hoje, em nossas casas, para a palavra voltar ao centro? Que hábitos nós abandonamos? Que práticas nós deixamos de lado? O que nós não estamos fazendo mais que deixamos de permanecer na palavra? Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar, os seus filhos, a sua vida conjugal, e que a palavra possa ser instrumento de Deus para edificar a sua casa em amor, graça e verdade. Amém? Vamos orar, irmãos? Convido a todos a fecharem seus olhos, a baixar suas cabeças. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, querido, nós pedimos a Deus que o Senhor continue abençoando as famílias dessa igreja. Hoje, um momento especial onde muitas famílias estarão reunidas para celebrar as nossas mães que o Senhor nos deu, que é um presente, que é uma bênção, que é uma alegria, mas que também possamos celebrar o Senhor em nossos lares. Que hoje, quando as famílias se reunirem, todas possam lembrar do Senhor Jesus, pois se há uma mãe naquele lar, se há uma família, se há graça, se é motivo de gratidão, é por causa do Senhor. Se há vidas salvas, se ainda há oportunidade de pregar o Evangelho para parentes perdidos, é por causa da tua graça. Que o Senhor abençoe esse dia, que seja um dia onde as famílias dessa igreja desfrutarão a presença do Senhor e a alegria de estar em comunhão com os seus familiares, filhos, pais, desfrutando da bênção que é a família que o Senhor nos dá. É isso que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Temos então aí uns 5